pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Então, esses projetinhos, né? Como você pode ver aí na introdução, são R$ 15, serão 3 projetinhos da Páscoa, tá? O link para você adquirir tá nos comentários. Você clica no link e fale direto comigo pelo WhatsApp, tá certo? Então, recadinho breve, vamos voltar aqui pro nosso cupcake. Na primeira aula, nós fizemos o copinho aqui. Já dei início aqui, e agora eu vou dar sequência nesse bolinho aqui de chocolate, ó. Dei o início aqui, vamos dar sequência. Também é bem simples, somente essas 5 cores, né? Então, nós temos que reparar aqui que aqui embaixo vai ter a sombra, aqui embaixo do chantilly também, né? Igual aqui ficou mais escuro e claro no meio, né? Então, na parte escura, nós vamos começar com o terra queimada, tá? É um marrom bem mais escuro que o tom marrom, tá? Então, com terra queimada, vamos adicionando embaixo aqui da cobertura aqui do chantilly, ó. E fazendo o esfumadinho pra baixo. Deixa eu só posicionar melhor aqui. Nós vamos fazer essa primeira parte da sombra aqui, ó, trazendo, em vez de deixar reto assim, né, nós vamos levar essa sujeirinha meio bagunçadinha assim, ó, tá? Vou fazer por parte pra que não seque muito rápido e dê tempo da gente implementar as outras cores, né? Aqui embaixo nós temos que ter atenção, ó, nessas voltinhas aqui, ó. Então, você pega a tinta no cantinho do pincel. Esse aqui é o C521 da Castelo, número 4, tá? Tô pegando tinta bem aqui na pontinha, deposita aqui, ó, e dá também uma sujadinha pra cima, ó, ainda com terra queimada, tá? É somente pra fazer essa voltinha bem redondinha, assim, ó. Você deposita, puxa lá pra cima. A sujeirinha vai espalhando, né? Então, você vai fazer esse processo em todas essas voltinhas aqui e na parte aqui da sombra da cobertura de cima, do chantilly, né? Vou fazer até ali, onde eu puxei a primeira sombra aqui, ó. Então, é só você ir contornando direitinho, porque depois nós vamos dar um retoque com um filete branco, né? E a cor branca pra destacar mais essa forminha aqui, ó. Coloca o terra queimada e vai espalhando bem. Agora limpa o pincel, que esse terra queimada ele é bem forte, né? Aqui no meio eu pretendo deixar ele um pouquinho mais claro, né? Por conta que aqui tá claro. Vou vir com a cor marrom, né? Ó, mesclando tudo isso daqui, ó. Só deposita e vem mesclando uma cor com a outra. Para que fique aqui a sombrinha e no meio mais claro, né? Então, utilizamos o terra queimada e o marrom por enquanto. Vamos mesclando tudinho, até encontrar ali, né? Lavo o pincel. Feito isso, agora nós vamos dar uma clareadinha com a cor marrom café, ó. Vamos só dar uma clareada, onde havíamos passado o marrom, a gente vem distribuir nesse marrom café. Deixar um pouquinho mais claro, que assim que der uma secadinha, nós vamos fazer uma texturinha nele, tá? Que aqui ele ficou meio textura, né? Aqui ele tá liso, ó. Então, vamos fazer esse processo primeiro para depois fazer a textura, né? Mas antes eu vou adicionar um pouquinho de preto aqui também. Nessa sombra aqui, ó. Vou colocar nessas voltinhas um pouquinho mais de preto para dar um pouquinho mais de profundidade. E esfumando um pouquinho lá pra cima, não muito, tá? Então, ele ficou um pouquinho mais escuro. Vou colocar lá na parte de cima também, ó. Pega um pouquinho de preto.
deposita lá. Se foi muito, você deposita. Dá uma limpadinha no pincel, no paninho. E vem, ó, só tirando o excesso aqui, ó. Tá? Então, essa sequência é só você... Deixa eu deixar um pouquinho mais profundo aqui com o preto. Essa sequência você vai seguindo até aqui, tá? Vou finalizar aqui pra gente voltar a fazer a texturinha aqui, ó. Vou ir acelerando o vídeo, tá? Mas a sequência é a mesma. O terra queimada, né? Na sombra, marrom no meio, depois marrom café. Então, terminei de completar aqui, né? Vou vir, esperei dar uma secadinha, agora eu vou vir com marrom café, tá? Agora, em vez da gente esfregar o pincel, a gente vai dar batidinhas assim, ó. Com a cor marrom café, tá? É uma corzinha mais clara, ó. Então, aqui no meio eu vou carregar mais dessa corzinha, ó. Vou já distribuir aqui pra ver onde que vai ficar a claridade. Você pode ir distribuindo assim, ó, né? Carregando mais aqui no meio. Aí você vem espalhando assim com o pincel, dando batidinhas. É mais pra fazer a textura do bolinho mesmo, né? E à medida que vai chegando pra lá, vai dando ficando um pouquinho mais escuro, né? Então, a claridade vai ficar mais aqui no meio. Depois, nós vamos colocar o branquinho aqui, tá? Põe um pouquinho mais aqui do lado. Aqui dos lados, eu vou colocar um pouquinho de preto, também fazendo esse processo de bater com o pincel assim, ó. Tá? Não precisa bater forte, só bem delicado assim. Pro lado de cá também. Somente um pouquinho de textura, né? Pra dar um pouquinho um ar mais realístico, né? Ó, vou pôr um pouco aqui no meio. Somente com a sujeirinha do pincel, tá? Pra cá. Tá, então, feito esse processo com esse marrom café, vamos com o branco agora, tá? É importante você pegar o branco no pincel e tirar um pouco o excesso aqui, ó. Que vai ser assim, você vai fazer a primeira camada, esperar secar um pouquinho e fazer a próxima camada. Então, vamos começar aqui no centro, ó.
e fazendo o mesmo processo, levando para os lados, tá? Começa aqui no centro, leva somente a sujeirinha que restou no pincel para os lados. Então, aqui no meio ele vai ficar mais claro. Ó, vou dar uma limpadinha no pincel e distribuir melhor esse branco aqui, para ele não ficar muito marcado aqui, ó. E sempre com batidinhas, tá? Tá vendo que já ficou a texturinha do bolo, né? Ó, vou pegar um pouquinho mais de branco, tirar um pouco o excesso aqui, trazer mais um pouquinho só pra cá. Como o meu branco ele tá bem diluído, então ele fica um pouco mais fácil de distribuir a tinta, ó, tá? Um pouquinho só aqui no cantinho, quase nada, ó. E continuar com esse processo de batidinhas assim. Um pouco pra cá, pega mais um pouquinho. Quase nada pra cá, tá? Então, assim que secar aqui, vamos repetir esse processo bem de pouquinho em pouquinho, pra que não fique muito branco também, tá? Aí, mais na parte da claridade aqui, tá? Então, essa parte foi bem simples, bem rápida. Vamos dar sequência no chantilly agora, enquanto seca aqui, tá? Ah, uma coisa que eu esqueci é pra gente fazer as voltinhas com branco aqui, ó. Então, antes de dar início lá, né, vamos vir com o pincel filete da Condor 421, número 0, tá? Ó, nessas voltinhas aqui desse copinho aqui do cupcake, vamos vir com o filete, né, marcando melhor aqui, ó. Pra que fique um pouco mais destacado, né, ó. Então, utilize uma tinta bem diluída, tá? Se você não tiver o aquarela silk, pode diluir um pouquinho com água. É que fica mais fácil pra você fazer esse processo aqui, ó. Pra usar o filete, tá? Ó, e você vai distribuindo, pega de pouquinho em pouquinho, vai colocando somente nas pontinhas, ó. Tá vendo que dá um destaque a mais, né? Ó, sem fazer esse processo e com esse processo, né? Então, vou concentrar também a luz mais aqui no meio. Deixar um pouquinho mais claro. Bem marcadinho. E à medida que vai afastando, a gente vai colocando um pouco menos tinta no pincel. Vai sumindo um pouquinho, né? Então, aqui ele tá bem mais forte. Aí, você pega a tinta no pincel, dá uma tiradinha de excesso, somente pra ficar um pouquinho mais marcado só, mas nem tanto quanto aqui, ó. E devagarzinho você vai completando. Se você não tiver habilidade pra fazer com pincel filete, né, você pode utilizar aquelas canetinhas caneta da Acrylex, né? Que você compra e dá pra fazer utilizar pra fazer contorno, tá? Ou você vai treinando também, pega um tecido e treina os risquinhos, né? Também não tenho a mão muito firme, mas esse pincel aqui, ele é bem bacana de fazer contornos, assim. Se você trabalha com, principalmente fralda, né? Um tecido mais delicado, esse pincel aqui eu indico bastante, viu? E vem contornando. Esse daqui da Condor e esse daqui, ó, pra fazer fundos, tá? Ele é excelente também. Ele é bem macio, né? Não precisa colocar muita força pra fazer fundo também. Coloca pra cá. Só terminar aqui rapidinho. Então, deu um destaquezinho a mais, né? Agora sim, vamos para o chantilly. Então, dei início aqui nessa parte desse cobertura de chocolate, né? Que eu escolhi fazer de chocolate mesmo, né? Como se fosse chocolate. Então, assim, nós temos que observar, né?
É que aqui, ele, assim como na cobertura do bolo, né? Ele tem várias voltinhas, ó, né? Como se fosse espremido, assim, aquele chantilly em cima do bolo, né? Então, aqui, ó, esse gominho é um, essa parte aqui grossinha é outro, essa aqui é outra. Tá meio complicadinho aqui de ver, mas conforme você vai pintando, você vai enxergando, tá? Então, aqui, ó, pra diferenciar mais um do outro, eu passei a cor marrom e por cima eu vou passar a cor terra queimada aqui, ó. Ele vai ficar um tom bem mais escuro aqui, ó. Então, a gente passa esse tomzinho, dá uma esfumadinha também, tá? Somente pra já dar início a outra parte aqui. Tá, e dando sequência, eu já venho com branco aqui, ó. Que essa parte ela vai ficar bem mais clara. Ó, venho preenchendo com branco. Meu pincel tava um pouquinho sujinho da outra cor, não tem problema, tá? E eu vou tentar entender essas linhas aqui, ó. Então, aqui, sempre no começo da linha vai ser claro, né? Então, eu venho com branco. Em seguida, eu vou usar o marrom, tá? Ó, o marrom vai entrar mais na parte da sombra, né? Abaixo da linha. E vamos esfumando um pouquinho pra cima do branco, e depois nós vamos retocar esse branco de novo, tá? Vamos preencher aqui o cantinho de marrom também, vai ficar mais escuro. Trazer o esfumado pra cá. Tá? Então, assim que secar um pouquinho, nós vamos vir com branco, né? Clareando mais essas partezinhas de destaque aqui, ó. Tá? Aqui no finzinho, a mesma coisa, né? Vamos pegar um pouquinho. É bem pouquinho, tá? Senão fica muito escuro desse terra queimada. Vou colocar aqui na parte mais escura aqui de cima. Só pra deixar um pouquinho mais de profundidade aqui. Deixa eu limpar meu pincel. Então, somente vão ser essas três cores, né? Aqui nós havíamos passado branco, né? Então, aqui ele já é outra sombrinha, porque tem um risco aqui, né? Então, a sombra daqui pra lá. Daí a gente vem com a cor marrom. Aqui mais puxado. E com a sujeirinha do pincel, vamos subindo acima desse branco aqui, ó. Só fazendo movimentos leves, né? De movimentos circulares. Distribuindo a sujeirinha do pincel acima desse branco, ó. Tá? E nós vamos repetir esse processo do outro lado aqui, ó. Aqui vai ser branco. E em seguida, marrom mais carregadinho aqui na parte da sombra, puxando a sujeirinha do pincel pra cima desse branco. Então, marrom aqui. Marrom mais carregado aqui, ó. E vem puxando a sujeirinha. Aqui eu vou preencher com branco. Já, ó, mesclando uma cor na outra, tá? Vai ficar um tomzinho de marrom mais claro. Eu ia utilizar o tom marrom café, mas não achei necessário. Achei que misturando o branco com o marrom, ele ia dar quase o mesmo tom, né? Então, se você não tiver o marrom escuro, né? Você mistura um pouco de marrom café com um pouquinho de tom preto, assim. Ele dá o marrom escuro, tá? Então, aqui, né? Vamos dar sequência. Que ele termina aqui, né? Esse gomo. Então, vamos vir com branco aqui. Essa parte ali vai ser mais clara, né? Então, vamos preencher mais de branco aqui.
marronzinho. Vamos distribuindo aqui. Aqui bem mais escuro. Então, como aqui ele tinha uma divisão aqui, né, que ficou mais escuro, eu vou carregar um pouquinho mais de marrom com esse terra queimada. Fica um pouquinho mais de profundidade. Aqui também vai ser mais profundo, né, então vamos colocar o marrom aqui. É somente tendo atenção, né, onde que tá preenchendo e onde que tá as divisóriazinhas, né. E vou escurecer, ó, com terra queimada acima desse marrom. E lá na pontinha, venho com o branco. Limpo meu pincel, venho esfumando. E vou dar deixa eu só reforçar aqui que ele ficou meio mais terra queimada do que marrom. Tá. E vou dar sequência, né, no outro lado aqui, ó. Vou, assim, ele começa aqui, a outra camada, né, vai até aqui, ó. Então, vamos dar a sequência, né, aqui é branco. E marrom. E vamos esfumando. Aqui deixar um pouquinho mais escuro, assim. Essa parte do meio aqui, ó. Esfumando um pouquinho pra lá. Aqui mesma coisa. Branco. E marrom, tá? Então, sempre vai ser essa camada, né? Branco, marrom. E nas divisórias, né? Você escurece com o terra queimada, tá? Vem esfumando. Um pouquinho mais de branco aqui. Tá. Aqui já é o outro, né? Pra lá. Então, vamos colocar o marrom aqui. E o terra queimado. Deixar um pouquinho mais escuro. Puxar um pouquinho pra baixo. Aqui o branco. Opa, deixa eu limpar o pincelzinho. Aqui vamos colocar um pouquinho de branco também. Esfumando aqui. Tá? Então, dá só pra enxergar mesmo onde que tá as divisórias. Ele fica um pouquinho confuso, mas é assim mesmo, tá? E agora, só seguindo a sequência aqui, ó. Ó, aqui ele tá branco, então o branco vem pra cá também, né? Porque esse faz parte dessa partezinha daqui, ó. Então, branco. Um
pouquinho de branco aqui embaixo também, pra diferenciar uma cor da outra. E completa com marrom aqui, ó. Levando um pouquinho da sujeirinha. E aqui, ó, vamos colocar o terra queimada um pouquinho. Tá? Então, a sequência aqui já é a outra parte. Então, é marrom. Bem mais escuro, né? Depois, terra queimada. Limpa o seu pincel, vem com branco aqui na parte de cima. Tá? E dá a sequência aqui novamente, ó. O branco aqui. Marrom. Aí, esse processo é só mesmo você observando, tá? Onde fica mais escuro, mais claro. Aqui ele tem uma voltinha, vou deixar essa voltinha um pouquinho mais clara, tá? Então, venho com um branco aqui, ó. Branco, trazendo um pouquinho pra cá. Pouquinho de marrom aqui, ó, e vamos distribuindo pra cá, pra não ficar tão branco aqui, tá? Ó, aí vai dando um efeito do chantilly aqui de cima, tá? Então, aqui, ó, vamos dar sequência, né? Novamente, ó, marrom. Marrom também. Tô usando pincelzinho pequeno pra ficar mais fácil de distribuir as cores, tá? Aqui branco. Então, não tem segredo. A princípio, parece que vai ser trabalhoso, né? Mas, com paciência, devagar, a gente vai preenchendo, tá? Aqui eu vou colocar um pouquinho de terra queimada, porque ele encontrou aqui muito, né? Uma cor com a outra. Então, vem com terra queimada. Terra queimada sempre utiliza em cima do marrom, tá? E vou dar continuidade, que aqui ele vai ficar mais escuro por conta que tá esse calda de chocolate em cima aqui. Então, venho com marrom aqui. Pouquinho só de branco nessa divisória. Aqui já novamente com o marrom. E vou dar uma boa escurecida aqui, ó, com esse terra queimada aqui. Um pouquinho pra cá. Certo? Então, essa é a primeira base. Ah, faltam uns pedacinhos aqui, que também, mesma coisa que aqui, ó, tá? Venho com marrom. Pouquinho só de branco aqui em cima. Em seguida, o marrom também.
vou escurecer um pouquinho com esse terra queimada aqui em cima aqui. Sujeirinha só aqui no meio. Ali, mesmo processo. Aqui branco. Então, você vai observando e vai encaixando onde que fica o branco, onde que fica o marrom, tá? Seguindo essa sequência, você consegue preencher certinho, né? Essa parte do chantilly. Aqui marrom. Aqui em cima eu vou colocar o terra queimada, ó. Dá um pouquinho mais de profundidade. Um pouquinho aqui também, tá? Então, feito esse processo, nós vamos deixar secando um pouquinho pra ir dando os pontos de luz, tá? Antes disso, eu vou fazer alguns detalhezinhos, alguns furinhos, assim, pra dizer que é do chantilly mesmo, tá? Então, nesses furinhos, eu vou pegar um pouquinho de marrom, tirar o excesso no paninho. Vou fazer um aqui, ó. Coloca um puxadinho assim, ó. Tá? Eu pôr meio batidinhos assim. Em seguida, pega um pouquinho de branco, um pouco de um lado. Tira um pouquinho o excesso, tá? Um pouquinho pra cá. Só pra dar uns efeitinhos no chantilly, tá? Só de um lado, assim. Vou colocar um pouquinho pra cá também. Pego o branco, venho dando um pontinho de luz de um lado só. Pra dizer que é um buraquinho, né? Vai dando batidinhas assim, ó. Vou fazer mais umzinho aqui, ó. Que ele fica meio areado, né? Quando faz assim, então é só pra gente dar esse efeito areado aqui, ó. Aerado, né? Tô falando errado. Reforçar um pouco aqui, ó. Tá? Não precisa pôr em tudo, só em alguns pontinhos, senão fica muita coisa, né? Vou pôr mais um aqui. Vem com branco. É coisa mínima, tá? Senão fica muita carga, né, de tinta, não fica legal. Tá? Então, deu uns detalhezinhos a mais. Deixa eu só pôr um pouquinho mais aqui, ó, branco. Um pouquinho mais de marrom. Tá? Então, deixar secar aqui e volto pra gente dar a luminosidade aqui. Então, secado um pouquinho, nós vamos vir com branco, tá? Tira um pouco o excesso no paninho. E nessas áreas de luz aqui, ó, nós vamos retocar, que é o que ele tá seco, né? Então, vai ser um brilho mais sequinho, tá? Vamos reforçar mais em alguns pontos, tá? Cuidado pra não passar em cima desse terra queimada, que ele fica outro tom, tá? Então, somente em algumas áreas aqui, assim, ó. Mas onde havíamos colocado o branco com o marrom, tá? Só pra dar um destaque a mais mesmo. Aqui um pouquinho a mais. Pra cá também. Então, esse é um brilho mais seco, tá? Vou deixar aqui um pouquinho mais
pegando de pouquinho em pouquinho e adicionando na pintura para dar um efeito a mais, tá? Aqui também. Então, todas essas areazinhas você dá um retoquezinho a mais de brilho, tá? Aqui nesse meio eu concentrei mais o brilho para ficar um pouquinho mais claro que as beiradas, tá? Nas beiradas não precisa pôr retocar tanto assim com o branco, tá? Um pouquinho só mais aqui. Um pouquinho pra cá. E, se necessário, vai voltando com o branco mais nesse meio aqui, focado mais nesse meio aqui, ó. Tá? Certo? Deixa um pouquinho mais claro aqui também. Então, você vai vendo, precisa ser retocado mais, vai retocando mais com o branco, tá? Ó, então, fizemos esse efeito de chocolate também. Já dei início aqui nessa cauda de cima, ó, né? Então, vamos dar sequência nessa cauda aqui de cima. Tchau. Tá? Então, bora lá. Aqui também basicamente as mesmas cores, tá? Eu deixei umas marcaçõezinhas no risco, né? Que é onde a gente vai colocar o brilho, tá? Eu só reforçar aqui onde que tá. Então, nessas áreas aqui, ó, eu dei uma reforçada, que é onde vai vir o brilhinho, tá? Onde tem esse brilho, nós vamos fazer mesmo processo, colocar o branco primeiro, ou depois também, tá? E o marrom, pra ficar um pouquinho mais claro aqui, ó. Se quiser pôr o marrom primeiro, depois o branco, também dá super certo também, tá? Deixa eu ver, tá a câmera aqui. Ai, perdão, acho que tá muito longe. Tá? Então, aí nós preenchemos aqui, ó. Vou preencher tudo aqui, pra mim não me perder. Então, é marrom, aqui vai estar a luz. Vou colocar o branquinho e o branquinho. Então, nesses buraquinhos aqui, nesses risquinhos, você vai fazer esse mesmo processo, tá? Pra gente deixar já marcado onde que vai ficar a luz. Senão, prefiro fazer assim do que ficar meio perdida depois, tá? Aqui. Vamos marcando. Aí vem com branco. Tá? Então, vou fazer nessas áreas que tá marcadinho no projeto, tá? Aqui também, mais claro. É só uma base, tá? Depois a gente vem retocando melhor. E o branco. Tá. Agora, nas demais áreas aqui, ó, nessa parte de baixo, eu vou vir com a cor terra queimada, ó. Entre esse risco que a gente fez, aqui embaixo, eu vou vir com a terra queimada, deixando, né, aqui o meio que a gente pintou a parte da luz, né? Vamos preenchendo, levando um pouquinho lá pra cima, deixando um pouquinho esfumada essa parte aqui, ó. Tá? E nas demais áreas, vamos preencher com esse marrom também, o marrom puro. Já mesclando também com essa cor terra queimada, ó. Somente deixa a área, né, de luz, que depois vai reforçar essa luz com o branco, tá? Então, nas demais áreas, vamos preencher com marrom. Aqui
aqui na parte de baixo sempre vai ser esse terra queimada, tá? Terra queimada. Aqui na parte de sombra aqui, ela vai ficar embaixo desse recheio aqui de cima, dessa cobertura, também vamos colocar terra queimada. E o meinho preenche de marrom. Bem esfumadinho, tá, ó. Tá vendo que já tá dando aquele efeito do brilho do chocolate, né? Então, vem com marrom aqui. Esfumando, sempre mesclando bem uma cor com a outra. Aqui continua com terra queimada, que acima do terra queimada, ó, tá vendo que ele tá juntando muito aqui, né? Então, acima do terra queimada, nós vamos colocar o preto também. Vem com terra queimada. Esfumando um pouquinho. Um pouco aqui em cima também, ó. Esse terra queimada, tá? Se você não tiver terra queimada, pode usar o rústico, tá? Um tom mais escuro que o marrom, tá? Porque só o marrom mesmo, ele não chega nesse tom aqui, ó, tá vendo? Em seguida, ó, vem com o marrom puro. Então, no lugar que havíamos preenchido a luz, tá dando pra diferenciar certinho, né? Esse processo nós vamos fazer tudo aqui, ó. Aqui na parte de baixo, terra queimada. Aqui também e no meio marrom, tá? Então, vou terminar de preencher aqui e volto com o resultado. Sempre respeitando essa delimitação que a gente fez com o brilho, tá? Pra ficar esse efeito bacana aqui, ó. Então, vou preencher aqui e volto pra gente dar continuidade. Então, finalizei aqui o preenchimento, né? Vou vir agora com o preto, tá? Nos lugares que a gente colocou o terra queimada, a gente vem dando uma escurecidinha com preto. Só em algumas bordinhas, tá? Não precisa ser em todas. É porque senão ele vai ficar muito igual aqui, ó, tá? Então, ó, vem com o preto. Você vê que o preto é bem pouquinho, você coloca um pouquinho, vai distribuindo um pouquinho, ó. A sujeirinha sobe um pouquinho lá pra cima, tá? Não coloque em cima dessa claridade, que senão ele muda muito o tom. Ó, vem contornando aqui o preto. Ó, somente com a sujeirinha do pincel, quanta coisa dá pra fazer, né? Então, evite de ficar pegando muito ali a tinta, tá? Ainda mais o preto. Ó, pode subir um pouquinho pra cá, mas, como eu avisei, né? Evite passar em cima dessa claridade aqui, ó. Somente pra dar um reforço a mais aqui nessa sombra aqui do meio. Trago um pouquinho aqui pra cá. De pouquinho em pouquinho, tá? Vai pegando, distribuindo, tá? Um pouco aqui no meio. E vou fazer essa sequência em toda essa volta que precisa. Por exemplo, aqui, ó, ele tá muito próximo à cor aqui, né? Então, quando acontece isso, vamos adicionar o preto. Tá? Dá uma mescladinha nos tons. Traz um pouco aqui pra dentro. E um pouquinho pra cá agora, ó. Termina aqui, ó. Certo? Esse preto aqui, eu vou utilizar ele um pouquinho aqui em cima também, ó. Nessa área aqui, passa um pouquinho só no cantinho, vem distribuindo também a sujeirinha do pincel pra cá.
Aqui em volta dessa luz aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho do preto, um pouquinho aqui, ó. Destacar um pouquinho mais essas luzes, ó. Um pouquinho aqui. Não vou pôr em todas não, tá? Ó, feito esse processo, você limpa bem o seu pincel. Nós vamos dar uma clareadinha com o branco agora. Então, volta com a sua tinta branca. Nessas áreas aqui, ó, deposita aqui primeiro o branco, ó, onde vai ficar a claridade maior, tá? Depois, ó, vem distribuindo, sem ultrapassar para os lados, tá? Somente nesse ponto mesmo, que tá a luz aqui, ó, tá? Coloca aqui. Se você achar que ficou muito branco, volta um pouquinho com marrom, que ele dá uma equilibrada, tá? Aqui assim, vou botar um pouquinho com marrom aqui em cima. Então, sempre que você, qualquer cor, tá? Que você achar que ficou muito clara, você volta com a cor anterior, tá? Que no caso aqui é o marrom, né? Então, você passou assim e falou, ah, ficou muito branco. Aí volta com o marronzinho. Se quiser dar um retoque, espera um pouquinho e clareia novamente, ó. Aqui ficou muito esquisito, venho com marrom. Então, a pintura em tecido é muito, não só em tecido, né, como outras técnicas também, é muito assim, de observação, né? Você vai observando onde que precisa ser retocado, né? Onde que não precisa. Ó, aqui, ó, eu já tô achando muito branco, aí volta com o tom anterior, que é o marrom. Aí ele dá uma amenizada naquele tom brancão, né? Aqui assim também, vou deixar um pouquinho mais marronzinho. Só com a sujeirinha do pincel, tá? E vou dar destaque de luz aqui, mais nesse meio aqui mesmo, nas beiradas, não muito, tá? Então, vou retocando com branco, eu vou analisando, se necessário, volto com mais marrom, tá? Só nessa arinha aqui mesmo, quero que fique mais claro o chocolate aqui, ó. Nas pontas, nem tanto, tá? Então, feito essa cauda simples também de pintar, vamos para esse chantilly de cima. Então, para fazer esse chantilly de cima aqui, também bem simples, tá? Eu coloquei preto, mas acho que vai ficar muito escuro com o preto. Tô usando essas duas cores, tá? O branco e o caqui. Passei o branco aqui, mas depois que secar, vou precisar retocar também, tá? Então, deixa eu só clarear aqui, ó, antes que eu passei o preto, eu não gostei muito, não. Somente o branco e o caqui, pra mim tá bom. Não, ele fica muito escuro demais. Tá? Então, essa parte aqui de cima é o mesmo processo aqui de baixo, tá? Só muda as cores, ó. Aqui o branco. Vamos preenchendo com branco. Em seguida, na parte da sombrinha, que ela tem um risquinho aqui, ó, vamos colocar a cor caqui. Que eu ia fazer com o sépia, mas ia ficar muito escuro, tá? Então, utiliza essa corzinha caqui aqui, que é um marronzinho mais clarinho. E vai dando a sequência aqui, ó, branco. Tá? Em seguida, essa parte aqui eu vou preencher toda de branco aqui, ó. Lembrando, tá? Depois que secar um pouquinho, nós vamos precisar retocar. Aqui eu vou carregar um pouquinho mais com o caqui, ó, porque ele é uma divisão, tá? Ó, vem com o caqui aqui.
já venho com branco. Branco pra cá também. Uma tinta minha tá muito diluída, a outra tá grossa. Faz o contorno direitinho aqui. Ó, tá? Então, aqui ficou mais escurinho porque ele é uma divisória, tá? Igual fizemos aqui embaixo. Vou dar sequência aqui, ó, branco. Às vezes eu acho que eu falo muito baixinho, né? Aqui no meio tem um risquinho, vou deixar cortar aqui também. Bem sutil, tá? E vou dar sequência aqui, ó. Preenche de branco. O importante é o retoque depois, pra ele aparecer bem, né? Igual fizemos aqui, ó. Ele deu um tchanzinho a mais, né? Branco. Nesse voltinho aqui, colocamos o caqui. Deixa eu pegar outra tinta minha aqui, que essa aqui tá muito grossa. Vou pegar outro branco aqui. Então, essa parte eu trabalhei toda com o pincelzinho número 0, tá? Dá pra trabalhar com o 4? Dá. Ixi, cachorrada. Mas eu prefiro esses detalhezinhos fazer bem com calma. Que fica mais bonitinho, mais bonita a pintura, né? Oh, minha Nossa Senhora. Onde eu pinto fica bem próximo à janela, daí eles ficam doidos, às vezes passa cachorro aqui na rua. Branco. Eu moro no sítio, mas mesmo assim vem cachorro de fora, fica andando aqui na frente. Não tem jeito, né? O pessoal solta na rua, acontece mesmo. Tá? Então, ó, preenchi desse chantilly aqui de cima. Vamos esperar secar pra retocar a claridade com a luz seca, tá? Enquanto vai secando aqui, vamos fazer a cerejinha ali em cima. Então, cerejinha também bem simples, das 3 cores. Tô usando o vermelho fogo, mas você pode usar o vermelho vivo, tá? Meu vermelho vivo tá muito grosso. Vou colocar esse vermelho fogo, mas pode utilizar o vermelho vivo, tá? Então, venho preenchendo aqui com o vermelho fogo. Essa parte aqui de cima. Um pouquinho pra cá. Em seguida, vou vir com o púrpura. Aqui essa parte de baixo. Que ela tá meio que dentro desse chantilly, né? Então, só vamos preencher um pedacinho dela só. Vem puxando, mesclando uma cor com a outra aqui. Vou colocar um pouquinho mais de vermelho aqui. Um pouquinho mais aqui. E o púrpura sobe um pouquinho aqui pra cima, fazendo o movimento da frutinha aqui. Deixa bem esfumadinho aqui, ó. Aqui no meio eu vou preencher de púrpura também, ó. Passar por cima desse cabinho, depois a gente refaz ele, tá? Tá? Então, onde colocamos o púrpura, nós vamos voltar com o vinho agora. Aqui
embaixo, ela vai ficar mais escurinha essa cereja, tá? Se quiser fazer esse processo mais sequinho, pode ser também. Ou depois você retoca quando ele estiver mais seco. Pega o vinho aqui, traz ele um pouquinho aqui do lado, dá uma esfumadinha aqui. E aqui dentro também, eu coloco o vinho, distribui para os lados. Deixa ela meio manchadinha assim. Tá? Então, vou esperar secar um pouquinho pra gente pôr o ponto de brilho aqui, ó. Vou colocar já primeiro a camadinha aqui, ó. Vem dando umas batidinhas aqui. Puxa um bolinho aqui, um pouquinho pra cá. Limpa o pincel. Distribui um pouquinho pros lados. Aqui também, mas não vem muito aqui pra baixo, tá? Ó, deixa só um pouquinho branco aqui, ó. Que depois nós vamos retocar essa parte também. Ó, a cerejinha, agora o cabinho. Vou pegar outra cor ali. O cabinho eu vou fazer com o vinho mesmo, tá? Sem segredo, porque é um cabinho bem pequenininho, né? Então não compensa ficar inventando moda, né? Ó, preenche com vinho, traz ele aqui pra dentro. Tá? E depois dá uma clareadinha aqui, ó. Mas sem esfregar o pincel. Vem dando batidinhas aqui na parte de cima. Só pra dar uma claredadezinha no cabinho ali. Deixa ele meio assim. Vou pôr um pouquinho de preto, quase assim no vídeo não vai aparecer muito, né? Mas pessoalmente dá pra ver aqui, ó. E o preto aqui embaixo aqui também, ó. Que ele vai dar uma profundidade a mais aqui pra esse miolinho aqui, ó. Então é bem pouquinho, tá? Porque esse preto é bem forte. Um pouquinho aqui pra baixo. Tá? Então, enquanto seca ali pra gente retocar o brilho, vamos retocar aqui. Acho que tá ficando muito grande já esse vídeo, né? Mas vamos voltar com o branco nessas áreas aqui, ó. Tirar o excesso aqui de tinta. Ó. Então, vamos vir retocando. Assim que secou, né? Pega o branco, retoca. A parte de cá que não precisa retocar, tá? Só o branco mesmo. Tá? Então, vê que vai secando, se precisa adicionar mais cor, vai adicionando mais branco, tá? Aqui, ó, ele ficou com a marca do stencil, eu vou vir aqui só simples, com um pouco de caque, né? Vou contornando aqui, ó. Só pra tirar essa marca aqui vermelha, né? Então, eu contorno com a cor caque. Tá? Então, vou fazer do outro lado pra gente dar sequência aqui nos canudinhos. Então, pra ir já adiantando o processo, como os canudinhos são iguais, já preenchi esse daqui, ó. Que é simples também, né? Vou preencher de branco, ó, aqui no meio, essa parte aqui, igualzinho o outro ali, tá? Ele só tá
a faixinha vermelha, ela só tá um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, tá? Venho com branco, preencho aqui e um pedacinho aqui embaixo. Aqui foi ao contrário, né? Aqui foi vermelho, um pedacinho vermelho aqui embaixo. Aqui, ó, pra fazer a sombrinha, eu venho com esse caqui, né? Um pouquinho lá dentro, que depois nós vamos clarear novamente com o branco, tá? Então, venho com caqui nessas voltinhas aqui também, pra apagar um pouco esse risco do extenso, tá? Dá uma esfumadinha. Um pouquinho aqui embaixo também, ó, com esse caqui. Enquanto seca, vamos fazer a parte do vermelhinho ali, ó. Aqui são as mesmas cores da cereja, tá? Ó, preenche com vermelho vivo. Aqui no caso eu tô usando vermelho fogo, mas a cor não foge muito não, viu? É a mesma, é bem parecido, tá? Esse aqui é um pouquinho mais só alaranjado, tá? Mas se você não tiver o vermelho fogo, pode preencher de vermelho vivo. Vem preenchendo. Em seguida, o púrpura. Ó, vou deixar aqui embaixo mais escuro. Um lado aqui. E pra cá. Trazendo essa sujeirinha aqui pra fora. E por último, o vinho. Coloco o vinho aqui. Pode depositar bastante, tá? Vem puxando lá pra fora. Esfumando as cores. Tá, essa pontinha aqui, ela ficou mais clara. Somente isso, tá? Não tem segredo. Vamos voltar aqui com branco, ó, pra deixar esse canudinho de dentro mais claro. Um pouquinho mais aqui, ó. Pra que não fique tão escuro. E um pouquinho aqui também. Só um branquinho aqui, ó. Dá uma claridade. Um branquinho aqui. Só a sujeirinha do pincel mesmo. Certo? Então, praticamente finalizado. Você pode vir retocando essa parte de luz aqui, ó. Da cerejinha, tá? Vem retocando aos poucos. Pra mim, tá bom assim, não precisa pôr muita luz aqui também. E praticamente terminada essa parte do cupcake, né? Essas partes aqui do chocolate também, se você quiser clarear mais, tá? Você pode estar clareando mais também. Aqui em cima também, né? Conforme vai secando, vai clareando. Então, a aula de hoje eu vou parando por aqui. A próxima aula vai ser o lugar que coloca né? O lugar que coloca o cupcake, essa forminha aqui, tá certo? Então, se você quiser adquirir os projetos, o link está nos comentários, tá? Agradeço pela sua visita, paciência aqui, tá? E te espero na próxima aula. Um grande abraço, até a próxima.